Turma, eu sou o Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família. Aqui nesse canal existem vários vídeos para nós homens nos desenvolvermos como homens honrados e íntegros perante Deus e perante a nossa família. E essa série de vídeos aqui, a série Afiação, a gente conversa com outros homens que também construíram histórias admiráveis com suas famílias, no trabalho, em tudo que Deus confiou de responsabilidades em suas mãos, e o Mateus é esse cara. Irmão, você é alguém que eu respeito demais por tudo que você construiu e eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente. Você já é muito conhecido pelos talentos que você carrega em relação ao idioma, em relação à sua capacidade no canto também, na música, e a sua família é uma bênção. Eu conheço sua esposa, eu conheço você, vejo o jeito que você fala e trata a sua filha, sua esposa, respeito muito tudo que você faz e você, a sua construção como homem, é uma história que vai agregar para muita gente. Tenho certeza. Então vai ser uma honra trocar essa ideia com você hoje. Vamos pra cima. Tamo junto demais. Tamo junto, hein? Prazer, meu irmão. Prazer demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Mateusão, eu queria que você falasse um pouco do começo da sua vida. A gente está aqui para falar especialmente da sua formação como homem. Certo. Começa me contando. É impossível pensar na minha formação como homem sem falar do meu pai, né? Impossível. Meu pai, cara, basicamente o meu pai ele me ensinou as minhas principais habilidades, Tá. que eu precisava, comunicação, vendas, relacionamento. Só que o principal que meu pai me ensinou foi ter vida com Deus. Então, assim, eu me lembro, desde quando eu nasci, meu pai já era cristão, né? Uhum. Meu pai tem um ministério. Tá. Ele prega a palavra. Tá bom. Ele tem CD gravado também, na época do CD, né? Então ele canta. Então eu cresci nessa casa. Louvor o dia inteiro, mensagem o dia inteiro. E eu cresci vendo meu pai fazendo esboços para pregar também. E inúmeras vezes, eu lembro assim, de passar na sala, tipo, acordei, fui no banheiro, passei na sala, meu pai estava lá, de joelho orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor. Então, assim, meu pai foi muito fundamental, assim, na minha formação, de tudo que eu construí. Deixa eu te falar um negócio. Você sabe que, assim, todo cara que eu sento para conversar fala do pai. É. Só que a maioria fala ou pela ausência ou pelo mau exemplo. É. Que o cara cresceu com distorções na cabeça do que é um comportamento de homem, especialmente na família, e depois esse quadro tem que ser revertido para o que ele quer construir. Sim. Mas é muito legal, é muito especial encontrar um caso onde o pai foi a inspiração para a direção certa. É. Cara, que demais. É raro, né? É raro mesmo. Assim, E a gente sonha em construir isso aí. Exatamente. Nós, como pais... Um dia o seu filho fala isso. O meu filho fala isso. Minha filha. É isso aí, cara. Meu pai não foi perfeito, obviamente. Teve os seus erros. Como todos nós temos e ainda teremos, né? Mas ele estava indo na direção certa. Ele tava demais. Demais, demais. Ele me ensinou a amar o Senhor, mano. Ele me ensinou a ler a Bíblia. Que demais. Eu aprendi a amar a palavra de Deus por causa do meu pai. Minha mãe também, obviamente. Só que para um menino, meu pai era a referência. Minha referência, né? Então, assim, eu lembro, olha só que legal essa história. Meu pai me contou isso, né? Eu não lembro, assim, não é uma memória minha, uma memória que eles me contaram e que eu tenho hoje, né? Mas ele conta que teve uma vez, eu tinha 2 anos de idade, 2 anos. Tá. E ele foi pregar numa igreja. Aí ele tava lá e era a igreja que a gente pede oportunidade, né? Uhum. Pra fazer alguma coisa. Quero oportunidade pra contar um testemunho, pra cantar e tal. E aí ele tava sentado do lado do pastor. Nesse dia ele ia pregar, uma igreja que não era nossa, era outra igreja. E eu peguei um CDzinho assim e fui pelo cantinho, corredor da igreja, até chegar na primeira fileira lá e fiquei olhando pro meu pai assim, com o CDzinho, tipo assim, pai, eu quero cantar, eu quero louvar a Deus hoje. E aí, irmão? Aí ele fala assim, que ele vira pro pastor, né? Ele fala assim, pastor, ó, que oportunidade. Meu filho ensaiou lá em casa e tá querendo cantar, tá querendo oportunidade.
Aí o pastor, não, vou chamar ele. Aí chamou, e meu pai disse que aquele dia foi uma bênção, assim, um mover de Deus na igreja. É uma criança de 2 anos louvando a Deus, né? 2 anos, irmão? 2 anos, mano. 2 anos. Então, esse foi o meu pai, que sempre me impulsionou, sempre me empurrou, assim, na direção certa. Sempre, sempre, sempre. Então, minha formação como homem passou por ele, né? Outra coisa que também foi muito importante que ele me ensinou, né, foi depender de Deus. Depender de Deus. Eu sempre via meu pai dependendo de Deus, assim. Se movendo em fé, dando passos de fé, assim. Assim, tanto é que pra mim, isso sempre foi normal. As pessoas de fora falam assim, Matheus, você é louco? O que você tá fazendo? Mano, pelo amor de Deus, cara. E sempre eu vi meu pai fazendo isso a vida inteira. Ousado. Ousado, 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 ousado. Fé, fé, fé. Outra coisa que ele me ensinou, agora assim, um pouco sem ser na área espiritual, olha só, ele tinha um negócio de produto de limpeza. Tá. Então, quando eu era criança, tava de férias, assim, às vezes ele me levava com ele pra viajar. Então, ele levava os produtos atrás, ia dirigindo, e aqui eu era o caixa dele. No meio. Eu era o caixa aqui no banco do passageiro, ele dirigindo e atrás do produto. Então, ele ia lá, entregava os produtos e falava pro pessoal vir acertar comigo. Então, eu mexia com dinheiro já, criancinha. Novinho. Novinho, pegava um bolinho de dinheiro assim, ia juntando dos clientes, né? Obviamente que não era tudo lucro, não era tudo dele. Tá. Mas eu aprendi a lógica da venda, né? Sim. A lógica da venda de, é um produto que custa X para fazer, ou custa X para comprar de alguém, posso vender por outro X, a diferença, tal. Então, essa já era muito claro para mim quando eu era criança. Que demais. E ele me levou, então, assim, ele não só me ensinou com a teoria, mas ele me ensinou fazendo junto. Sim. E isso foi, cara, foi demais pra mim. Não, e é muito legal você me falar isso aí, porque eu já mexo com dinheiro com meus meninos também. É isso aí, mano. E eu vejo você um cara que rompeu novo, prosperou, cresceu. Legal saber que seu pai também, desde pequeno, já estava... Você se prepara que você vai ver os seus Amém, meninos. irmão, vai ser assim. Pô, Amém. que demais. Ô, Mateusão, e me fala um negócio. É até legal a gente falar disso, porque quando o cara fala sobre a ausência do pai, sobre o pai não ter sido um exemplo bom em relação à família, ou em relação à integridade, aí a gente já sabe que o menino na adolescência, no começo da juventude, enfrentou dificuldades, desafios, porque ele cresce buscando se afirmar de outra forma, ser aceito, e acaba fazendo coisas que não deveria, enfim, depois tem que ter uma trajetória de reconstruir isso aí. Mas como é que é a vida de um cara que, mesmo tendo uma família estruturada, um pai íntegro, cristão, presente, que te mostrou o caminho, uma criança, um adolescente, um jovem submetido a essa criação também enfrenta desafios, pô? Sim. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, cara. Como é que foi pra você? Que desafios você teve? Como é que foi que você enfrentou? Sim. Ó, vamos lá. Eu acho que dentro de casa ali, até uma determinada idade, vamos dizer, até a quinta série, começou a quinta série ali. Quinta série, eu estudava em escola pública. Minha vida inteira escola pública. Parquinho, escola pública, depois da primeira à quarta, escola pública também, mas era uma boa escola. Qual cidade? Aqui mesmo, Marília. Zona Norte. Tá. E quinta série foi, assim, uma fase de muita transição, né? Porque começa a adolescência ali. Aí eu tive acesso a outros meninos. E aí, cara, começa outras conversas, né? Sim. Outra coisa. Só que tinha uma galera muito pra frente na minha escola. Muito pra frente. Então, assim, começou aquela exposição a pornografia, por exemplo. E eu sabia que era errado. Mano, pra você ter uma ideia, com 7 anos de idade eu fui cheio do Espírito Santo. Numa EBF, uma escola bíblica de férias de criança. Eu cresci desejando ser cheio do Espírito Santo. Essa era a minha oração quando eu era criança. Criança. Espírito Santo me enche, eu quero ser cheio. Essa era a minha oração.
E com 7 anos, isso aconteceu, assim, foi meu batismo, assim, no Espírito Santo, né? Só que nessa época aí que eu tô te falando, da escola, da 5ª série, eu já tinha muito certo o que era, já tinha muito claro o que era certo e o que era errado, né? Uhum. Mas mesmo assim, igual você falou, eu enfrentei os desafios que a maioria dos adolescentes enfrenta. Perfeito. Então os meninos chegavam na escola, aqueles que já tinham celular, né? Com pornografia. Ah, porque nessas férias eu fiz não sei o que com a minha prima. Uhum. Só que isso, por mais que eu sabia que era errado, isso mexe com a nossa cabeça, né? Tá. Assim, eu ficava curioso, tipo assim, o que é isso? Como que é isso? Uhum. Né? Então eu caí nessas coisas, assim, nessas Uhum. áreas. Mas eu tinha um amigo, né? Então assim, eu tinha o Espírito Santo. Amém. Então eu sempre que eu fazia alguma coisa errada, eu tinha certeza, eu me arrependia. Me ajuda a sair disso. Então isso, meu pai, inclusive, talvez isso seja até uma novidade pro meu pai, se ele estiver assistindo isso. Aí, paizão. Segura a pedrada. Talvez seja até uma novidade. Talvez ele nem saiba que isso aconteceu. Por quê? Não porque eu não tinha abertura para falar disso com ele. Eu tinha. Mas porque eu sabia que a minha cura estava na pessoa que ele me ensinou a me aproximar, que era o Espírito Santo. Tá bom. Então, me prostrava diante do Senhor, confessava ali com o meu líder de adolescentes na época. Tá. E seguia. Uhum. Então, esse foi o meu desafio. Sim. Acho que o principal, assim, que é uma das coisas que eu acredito que todo mundo enfrenta, eu também enfrentei. Foi isso aí. Show de bola você compartilhar sobre o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Eu sei que tem caras que assistem a gente que eles podem te ouvir e não ter essa bagagem cristã que você recebeu desde criança, que eu já recebi também ao longo dos últimos anos. E às vezes o cara te ouve falando isso e não entende exatamente o que você está falando. É, verdade. Mas Jesus viveu entre nós como homem e antes dele voltar para o céu, ele morre crucificado, 3 dias depois ele ressuscita. Ele tem um tempo com os discípulos e ele diz que o plano de Deus é que ele volte para junto do Pai e que Deus enviaria o Consolador para não mais viver ao nosso lado, mas dentro de nós. Então o Espírito Santo é Deus morando dentro da gente. E você recebeu essa instrução de ouro desde criança. E foi ali que você buscava o seu refúgio. Exatamente. E quando você cita, eu confessava ali para o meu líder, a Bíblia nos ensina que para que você se liberte de um pecado, de um problema, de um desvio de conduta que você tem, você precisa confessar para outro homem e vocês oram juntos quebrando isso. Então você ali estava não fazendo uma coisa da sua cabeça, mas também cumprindo algo que Deus nos instrui na palavra. É muito show de bola ouvir você falar que desde criança tem essa consciência e conseguiu enfrentar seus desafios dessa forma, lutando do jeito certo. Glória a Deus, mano. Demais. Privilégio, né? Eu costumo falar que o meu privilégio foi minha família. Porque eu não saberia disso sozinho. E assim, isso me fez evitar muitos problemas. Igual você falou, que depois tem que restaurar, começar de novo. Sim. Então eu acho incrível a gente estar aqui, porque tem a galera que tem a nossa idade ou mais, que está assistindo, mas que bom seria se alguns adolescentes já tivessem acesso a essa conversa também, né? Porque talvez não ouviram em casa, mas estão vindo aqui. Sim, pô. Podem ouvir aqui, podem saber que eles têm um amigo à disposição, que é o Espírito Santo. Amém, irmão. Né? Sim. Então, assim, o privilégio que a gente teve, que a gente tem agora, é um privilégio que a galera pode ter também. No final de semana passado, eu estava numa conferência lá em Brasília, lá no JB. E o Lucinho, pregando, falou um negócio assim, teologicamente nós estamos melhor do que os discípulos. Deus vivendo dentro da gente. É um privilégio muito grande. Mas você tem que crer. E muita gente não tem essa consciência. Sim. Então eu achei demais você falar disso. É normal para você. Que bom seria se fosse normal para todos os homens, especialmente aqueles que carregam uma família. Verdade, cara.
Demais. E aí, me fala sobre a sua juventude. Você enfrentou seus desafios dessa forma, então, na sua adolescência, no começo da sua juventude. Me fala assim, como é que você conheceu sua esposa? Como é que você começou na sua área de atuação, que você é um destaque hoje? Me conta um pouco da sua história, assim, porque trabalho, casamento, paternidade, a vida do homem é composta dessas áreas. Então, eu queria que você comentasse como é que você se desenvolveu nisso. Tá. Acho interessante comentar também que eu tenho 2 irmãos, homens. Legal. Então, eles também foram, eu falei do meu pai, mas com certeza meus irmãos também me ajudaram muito nisso. Foram grandes exemplos assim para mim, porque também cresceram. Pra você ter uma ideia, a primeira vez, antes da gente ir para essa pergunta que você fez, a primeira vez que eu falei um palavrão dentro da minha casa, eu tomei um tapa na boca do meu irmão mais velho. Olha isso. E foi na hora, assim, ó. Ele até me pediu perdão depois, desculpa, assim, por ter me batido. Mas foi uma correção, assim, ó, na raiz. Porque, e nem era um palavrão, assim, tipo, eu não vou falar aqui porque... Tá, mas não era... tipo, quem não trabalha Eu Entendi. falei isso pra alguém lá em casa, pro meu irmão do meio, ou pra ele mesmo. Eu sei que eu falei e tomei um tapa na boca do meu irmão. Vaga... Exatamente. Exatamente. Ele falou assim, ó, eu já te falei que você não vai falar palavrão em casa, você não pode falar palavrão, e você tá falando isso porque você tá brincando com o vizinho, que fala um monte de palavrão. Se você continuar falando palavrão, você não vai mais brincar com ele. Meu irmão mais velho. Olha isso, irmão. Então, meu irmão, tipo assim, meu pai Ambiente. Ambiente total. Meu pai trabalhando nessa hora, mas meu irmão mais velho tava lá pra me corrigir. Então, você tem 2 filhos também, Sim, homens. Sim. Que eu tenho certeza que vai chegar uma hora que Cara, isso o aí mais velho aconteceu em vai casa mês conhecer. passado, assim, ó. Uma situação semelhante. Olha o que aconteceu. Na escola, você sabe que é uma selva, né? Que tem ali o mais forte, o que é visto como mais fraco. Então, é um desafio para os meninos. E eu ensino eles o seguinte: não é para começar a briga com ninguém jamais, mas é para se defender. Sim. E tem situações que o se defender é assim, ó, você tem que ter muito zelo, especialmente quando são crianças menores e quando são meninas. Porque se a pessoa tiver assim, ó, intencionada a te bater por algum motivo, você vai ter que conseguir segurar, se afastar sem bater. Não pode, você vai perder a razão. Se for, exatamente. Não faça. E eu reforço isso com eles. E, ok, nunca aconteceu nenhum problema nessa questão até mês passado. Chega o Rafa em casa, do meio, 6 anos. O que aconteceu? Ele na fila. Fila e criança, você sabe como é que é, né? A briga para ser primeiro, eu tô aí. Oportunidade para dar errado. Aí a menina de trás do Rafa puxou ele, eu tô aí. Ele, não, eu que tô aí. Aí ela puxou ele puxou ela de volta. E eu também já dei uma instrução para eles assim, ó. Nenhuma menina vai apanhar perto de vocês. Se um menino bater numa menina perto de vocês, vocês vão entrar por meio defendendo ela. É para defender. Certíssimo. Vida inteira instruindo assim. Esse dia, o Rafa tá na fila e a menina falou, eu que tô aí, não sei o que, puxou ele puxou de volta. A hora que ele puxou de volta, um amiguinho que recebe a mesma instrução em casa, mandou um empurrão nele e falou, tira a mão dela. Aí a professora viu, chamou a atenção dele, ele chegou em casa todo, ô pai. Aí eu falei, o que foi? Explica direito. Aí ele explicou na mesa do almoço. O Luca, meu mais velho, 9 anos. Eu não falei nada, antes do Rafael acabar de contar. A hora que ele falou que pegou no braço da menina e puxou ela para trás, o Luca já falou para ele, você tá errado, pode parar. O cara fez certinho. Olha só. O cara fez certinho, o cara fez pouco, falou para ele. É mesmo? Bom demais, tá vendo? É incrível, eu mano. Eu não falei nada. O Rafael já parou de contar a história, olhou para mim assim, eu fiz assim pra ele. Golaço. Você vai pedir perdão, você fala, golaço. Golaço. Que isso? Então é o ambiente, mano. É demais. E aí, o trampo que você teve com o seu mais velho, ele vai te dar retorno ensinando o mais novo. Sim.
ensinando, corrigindo quando você não tiver. É isso E aí. os 2 caçarinhos depois, hein? Então, ixi, Buscando na saída. É. Já falei pra eles, é pra chegar lá assim, ó. com a cara feia. Ô, irmão, que legal você falar isso aí. Então, eu tive 2 irmãos que foram fundamentais também. Muito E aí, eu bom. conheci minha esposa como? Na igreja. Eu tava na igreja e, de repente, foi assim, ó. A minha família vem de uma assembleia. Tá. Só que aí eu comecei a ver algumas coisas que na minha visão, assim, meu, isso aqui e a Bíblia e tal, cara, por que isso aqui é assim? Eu comecei a entrar nos conflitos internos, até que eu vou falar com o pastor. Eu falei assim, pastor, não concordo com isso aqui. E aí, né? Enfim, conversei Novão com o pastor. ainda. Novinho, eu tinha, nessa época aí, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Questionador. Questiono sempre. É porque, assim, geralmente quem estuda, questiona, né? Sim. A gente, assim, o pessoal, às vezes, quem é de fora da igreja pensa assim, o pessoal é... Eu já ouvi isso na minha escola. Fala assim, vocês são massa de manobra. Vocês são... O que o líder fala, vocês fazem. O que o líder fala, vocês falam. Nada disso. Nada disso. Quem não lê a Bíblia pode até ser que seja assim. E tem bastante. Tem bastante. Só que não é todo mundo. Sim. E aí eu cheguei esse dia, falei com o pastor, tudo em paz, assim, né? Honra, de forma respeitosa. E eu falei assim, pastor, porque eu não concordo com isso e eu acredito que não vai ser eu que vou mudar, eu vou sair da igreja. Mateus, tem certeza? Tenho. E assim, eu tava na minha juventude ali, né? Tá. Enfim, na adolescência, na verdade, né? E fiz isso. Então eu fui para uma igreja sozinho, sem meus pais e sem minha família. Os irmãos também não. Os irmãos também não. Mas fui debaixo da bênção dos meus pais também. Tá bom. E nessa igreja, quando eu cheguei lá, eu vi a Rebeca, que hoje é minha esposa, né? E eu encontrei ela assim, a menina ia pra lá e pra cá, velho. Pro fundo da igreja, pra frente, e ajudava o pai, a mãe dela e tal. Eu comecei a fazer teologia lá, curso de teologia. E ela tava lá também, nas aulas de teologia. E ela é filha dos meus professores na época. Então assim, eu era apaixonado nos pais dela já, né? Tá. Por quê? Meus professores dominavam a palavra ali, ensinavam super bem. Quando eu descobri que ela era filha deles, então... Aí eu falei assim, meu, essa menina é demais, cara. Ela trabalha, ela serve aqui e tudo, linda. Aí eu tive que falar com ela, né? Boa, irmão. Falei com ela e... saí e tal, eu fui pedir ela em namoro. Vou tomar um gole de água aqui. Essa história é engraçada. Mas, ó, você ter citado os pais, pra mim também já é um sinal que você era um cara maduro muito novo. Tem muita gente que casa sem olhar pra isso aí. Verdade. E é interessante você ter essa visão, né? Porque eu falo como se fosse normal, mas o que você traz aqui da percepção. A sua percepção é demais. Cara, os pais da minha esposa são pessoas muito especiais. E eu quis saber disso antes de me relacionar com ela. E mais ainda, o jeito que ela se relacionava com eles. Sim. Porque se você é solteiro, cara, você tem que olhar pra isso, mano. Como é que a sua namorada trata o pai dela? Se ela não respeitar o pai dela, vai respeitar você? Esquece. Não vai. Corre. Ainda dá tempo. Verdade. Ô, irmão, mas demais, hein? Então, eu aprendi isso desde novinho. Essa mesma coisa que você falou. Se a menina não respeita o pai dela, ela não vai respeitar você. E aí eu encontro uma Rebeca amando o pai dela, assim, servindo, né? Ajudando. Tá. Então eu falei assim, meu, vou conhecer melhor essa menina aí. Fui pedir pro pai dela. Eu tinha 17 anos. Ele falou assim pra mim, não. Eu fui, né? Eles me receberam na casa deles. Já era seu professor. Já era meu professor, já me conhecia. Eu tava super nervoso, né, e tal, aquela coisa, né, falar com o pai da menina. Inclusive a minha filha agora, né, eu fico pensando, um dia vai ser eu nessa posição. Um dia vai ser eu nessa posição. Eu falei assim, agora não, acho melhor agora não. Por quê?
porque você é novo, né? A Rebeca também é nova. E vocês estão numa fase muito importante, que é a fase de estudar para o vestibular. E vocês não vão ter tempo para namorar. Ele falou assim, ó, namoro custa tempo. E vocês não vão ter esse tempo. Se vocês tiverem, vocês vão atrapalhar essa área aqui, que é muito importante para vocês. Então, a resposta é, agora não. Agora não. Agora não. Você vai fazer o vestibular? Vou. Qual que você vai fazer? Esse. Então, estuda para esse. A Rebeca vai fazer esse, ela vai estudar para esse. Depois que vocês dois passarem no vestibular, aí você volta a falar comigo, se você ainda quiser, né? Vocês vão conversando, vão se conhecendo. Se vocês ainda quiser, depois disso, você fala comigo de novo. Beleza? Beleza. E ela foi submissa à direção do pai. Sim, 100%. Irmão, eu vou abrir parênteses de novo, tá? Sabe por quê? Eu tô pensando no cara que assiste a gente e não tá acostumado com esse tipo de coisa. É assim, ó. A Bíblia é muito clara em dizer sobre a importância de você ter a bênção dos seus pais num relacionamento. Entrar num relacionamento sem a bênção dos seus pais, biblicamente você tá desamparado. É. Então, interessante se você contar isso aí também. Sim. E a visão do pai dela foi muito madura, porque a gente que quer fazer a coisa de acordo com a instrução que Deus nos deixa na Bíblia, namoro é para casar. É. Não tem namorar, vou namorar só, despretensiosamente. Isso aí não existe. É isso aí. Se você não tem intenção de casar com a pessoa, não tem por que namorar. E se você não tem condição de ainda pensar nisso, também não tem por que namorar ainda. Exatamente. Então o pai dela foi sábio. Certíssimo. O namoro Não gostei na época, né? Sim, não entendeu na hora. Mas eu ruim. aceitei, porque eu sabia que eu tinha que aceitar. O namoro serve para você conhecer mais a outra pessoa antes da decisão em definitivo. É. Mas não deve ter sido fácil mesmo, irmão. Não foi, não. Não foi, porque na minha cabeça eu tinha certeza que era ela. Uhum. Fala assim, meu, não faz sentido eu ter que esperar mais um ano pra depois começar a namorar. E aí? E aí que nesse ano a gente, tipo assim, a gente foi se conhecendo mais, né? Saí às vezes com ela, ele deixou eu sair com ela ainda. Tipo assim, ó, pode sair, pode comer um pastel, pode vir aqui em casa. Uhum. Então foi muito sábio da parte deles também. Sábio. Porque O ele me trouxe adolescente pra tá perto. doidinho pra fazer o que ele quer. É, Mas ele te deixou numa condição assim, não precisa subir. exatamente, me trouxe pra perto. Pode ficar ali. por perto. Uhum. Isso. E então, nesse período, a Rebeca também foi na minha casa, conversou com os meus pais, conheceu Legal. meus pais. Demais, cara. Demais. Eu vou fazer igualzinho se for preciso. Uhum. Porque essa história, você falou, né? A galera que tá assistindo, que ainda vai namorar, né? Mas também tem o pai da menina ou o pai do menino. Não existe isso de, se não deixar vai fazer escondido mesmo, então vou deixar porque só pra não fazer escondido, só pra não namorar escondido. Eu acho que isso aí é bobeira, cara. Também acho. Porque é sua função orientar e é a função do seu filho respeitar a sua decisão. Igual você falou, namorar fora da decisão do pai é burrice. Não faz sentido. Então, assim, fazer o que é certo sábio, independente. É sábio da parte do pai conduzir o processo de uma forma que não perca o coração do filho também, né? Nem do filho e nem do futuro genro, sei lá, do pretendente. É sábio demais. Demais. Ele mandou bem demais. Demais, porque nesse período eu também ia lá e eu encontrava ele lendo a Bíblia também. Entendeu? Eu entrava na sala dele e ele estava lá, estudando a palavra. Então ele foi uma imagem, assim, de referência para mim. Porque se eu estivesse longe eu não teria visto isso. Entendeu? Demais. Demais. E aí conheci a Rebeca, tal, passou um ano, ela passou no vestibular, eu passei no vestibular, fui de novo. Voltei lá. Na hora que saiu o resultado, já marquei a janta. Paizão, e aí? E aí, tô aqui. Careca do trote ainda. Me pediu que é meu. Brincadeira. Tinha nada meu ainda, não. Mas eu fui lá fazer minha parte, né? Ele falou assim, não, agora sim, agora pode. Agora pode namorar. E deixou bem claro também, ó. Pode namorar, porém, o namoro que eu acredito é assim. É até aqui. Assim, claro.
Isso eu já tinha aprendido com meu pai também em Tá casa. bom. Mas ele fez o papel de pai da menina, dizer De isso. dar a direção. Assim, ó, o namoro até aqui. Enfim, foi muito claro, assim, nos nossos limites. Tá. E começamos a namorar e no outro ano eu fui pra faculdade. Então a gente namorou pouco, assim, na mesma cidade. Depois a distância. Depois foi à distância, aí foi um desafio, velho. Mas enfim, teve o desafio ali do relacionamento à distância. Só que nessa cidade pra onde eu fui, também fui muito bem acolhido, que foi Laranjeiras do Sul, no Paraná, que eu te falei. Pertencia a uma igreja ali muito saudável, muito legal. Se envolveu? Me envolvi na igreja, me envolvi no ministério. No primeiro semestre ali eu relutei um pouco Tá. para me envolver, porque eu pensava assim, eu vou transferir. Como é longe, vou fazer só o primeiro semestre aqui, depois vou transferir para lá, para mais perto. Uhum. Só que não. Ah, inclusive tem um ponto importante. Antes de eu ir para essa faculdade, eu estava estudando para ir morar fora. Tá. E eu falei assim, Senhor, eu vou morar fora. Se eu passar, eu vou me mudar. Só que eu falei assim, mas eu aprendi a vida inteira que eu tinha que tomar uma decisão com a bênção do Senhor. Eu vou decidir isso aqui sozinho. Eu pensei assim, né? Eu sei que eu vou decidir, mas eu vou decidir sozinho. Falei, não vou. Me fala. Fechei a porta. Orei pro meu pai que tá em secreto. No outro sábado, Deus usou um pregador. Falou assim, ó. Deus não me usa nesse ministério aí, mas eu vou ter que parar essa mensagem aqui pra falar um negócio pra esse rapaz aqui, ó. Você que tá de azul aí. Na igreja da Rebeca, dos pais dela, que já era minha igreja também. Eu já servia no louvor, no Ministério de Jovens. Tava bem envolvido. Ele falou assim, ó. Uma semana depois que eu fiz essa oração. Você já pensou em se mudar de cidade? Falei, já. Falou assim, ó. Você não foi antes, porque não era o tempo. Mas você vai. Deus tá me mandando te dizer que você vai para um lugar e nesse lugar você vai fazer muito mais do que o que você tá pensando que vai fazer. Irmão. Tem projetos te esperando lá, tem pessoas te esperando lá. Vai com Deus. E aí? Vai com tudo. E aí? Chamou a igreja para orar por mim, me chamou lá na frente, orou. A Rebeca e a família já entendendo do que se tratava? Sim. No outro ano eu tava indo pra faculdade. Laranjeiras do Sul. Que demais isso aí, irmão. Demais, cara. Ô, Mateusão, deixa eu te falar um negócio. Isso aí é coisa de homem, mano. Lutar do jeito certo. De joelho, buscou a direção de Deus. Foi seguro, foi em paz. Nossa. Eu fui em paz mesmo, mano. E ainda ele falou assim, ó, não vai te faltar nada. E nessa época eu tava trabalhando... Era uma preocupação. Era uma preocupação, porque, poxa, eu tava trabalhando na Pascoaloto nessa época e já tinha toda uma vida aqui, né? Tinha acabado de começar a namorar, tinha os ministérios, então foi a melhor coisa que eu fiz. E uma preocupação que eu tinha era a questão financeira. Porque eu ia deixar de trabalhar aqui e ia pra uma cidade que eu não conhecia nada nem ninguém. Tá bom. Só que com essa palavra de Deus eu fui tranquilo, mano. Meu pai vai cuidar de mim. Ah, eu tô de boa. Pedi o acerto na empresa, pedi assim, não. Pedi as contas, né? Tá. Aí eu recebi o proporcional das férias, que eu tinha direito. Só isso. Que era um último fôlego ali. 700 e poucos reais. E fui com esse dinheiro, mano, pra Laranjeiras do Sul. Ai, ai, ai. 700 e poucos reais. O meu sogro emprestou o carro dele pro meu pai, que era um carro mais econômico. Tá. Fomos eu, a Rebeca, meu pai e minha mãe, pra essa cidade, Laranjeiras do Sul. E foi assim. Primeiro mês deu o dinheiro ali, o segundo mês já era, né? Só que eu comecei a dar monitoria de química, que um professor lá que gostou de mim, viu que eu levava Você foi estudar jeito. o quê? Engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos. Nesse momento da vida não tinha inglês ainda. Eu já falava inglês. Já falava inglês, mas não dava aula. Não. Nunca tinha dado aula. Nem sonhava em dar aula de inglês. Certo. Só que foi aí que eu comecei a dar aula. Por quê? Mas primeiro começou a monitoria. Monitoria de química. Não, de química. Química geral. Laboratório. Primeiros meses. O professor falou assim, ó, você leva jeito, né? No segundo semestre, eu já tinha feito a matéria no primeiro. Sim. Você leva jeito, você gosta,
você quer ser o meu monitor? Não tenho bolsa aqui na faculdade para te pagar, mas eu vou te dar no meu salário um dinheiro, Uma ajuda. uma ajuda. Falei, bora, tô dentro. Comecei a dar monitoria, então já era 100 e pouco a mais por mês. Do dinheiro dele, mano, olha que cara. Inclusive, professor Tiago Bittencourt. Não, e é doideira você falar isso aí, porque o aluno, ele precisa de horas. Só o convite já é o suficiente para vários alunos aceitarem, sem grana envolvida. Eu dei muita monitoria de graça. É? Vixe. Então, e tinha outros alunos de outros anos que poderiam fazer isso. Sim, pô. Mas Então, a ele- questão do dinheiro, eu, que tenho a mesma fé que você, que sei a situação que você saiu, a oração que você fez, o cara te falou, não vai te faltar nada, ele te ofereceu uma parte do ganho dele, pô, isso aí é Deus na sua vida, É mano. Deus purinho, Deus purinho. E aí, outra coisa que aconteceu foi o seguinte, um dos meninos que morava comigo na República, o Jefferson, precisava aprender inglês, porque a irmã dele foi morar nos Estados Unidos. Tá. O sonho dele era ir pra lá também. Uhum. Falou assim, Mateus, você fala inglês, você sabe ensinar. Você precisa de dinheiro. Eu não preciso falo aprender. inglês, eu preciso aprender e eu posso te pagar. E aí? Tipo assim, ó, tem a Sim. faca e o queijo, bora? Falei, bora. Comecei a dar aula pra ele. E comecei... Irmão, e você não buscou ativamente nenhuma das duas coisas, elas chegaram em você. Verdade mesmo. Você falando agora, Ah, que isso, mano. Que isso. chegaram. Sabe por quê? Às vezes o cara ouve a gente falar e pensa assim, pô, mano, mas nós estamos falando de R$100. Não mudou a vida do cara, mas é a resposta que você precisa naquele momento. Meu, com R$100, Um cara solteiro morando em República, irmão, 100zão, eu pagava R$2,50 no almoço, na faculdade. no bandejão. Então, com R$100, comprava quanto? Rapaz, 40, não é? 40. 40 refeições, é um mês de refeição. É, então 100 fazia diferença. E aí o Jefferson ia me pagar, talvez, não lembro se era 150 ou 200. Que é isso, não é luxo. É, então eu tava voando. Mudou de vida. Mudei de vida, prosperei. E aí, irmão? Em casa a aula, Em casa, porque a gente morava junto, né? tá? Na sala de casa. Às vezes no meu quarto, no quarto dele ali, na mesinha de estudo. Boa. Só que ele foi falando, um foi falando pro outro foi falando pra um, e daqui a pouco, cara, eu tinha 12 alunos particulares em casa. 12? Então eu tava ganhando mais que um salário mínimo só de aula de inglês. Olha isso, irmão. Enquanto isso, eu fazia monitoria, só que eu já tava com bolsa, porque aceitei a proposta lá, sem bolsa, né? Ali já abriu um projeto de bolsa ali, de física, eu fui monitor de física. Agora com bolsa da faculdade. Agora com bolsa da faculdade, 400. Show. Então eu comecei a dar aula de inglês, mano. Parece que foi do nada, assim, né? Mas foi... Deus me levou pra lá pra começar isso. Que doideira. Quando que eu fui irmão. entender isso? Só depois. Por quê? Esse mesmo Jefferson falou assim, Mateus, vamos comigo pros Estados Unidos? Minha irmã tá lá, ela recebe a gente, você vai ter o custo da passagem, do visto e da passagem, bora. Falei, bora. Sem dinheiro, mano. Porque assim, esse dinheiro que eu fazia, eu tinha uma namorada aqui em Marília, né? Sim, pô. O deslocamento pra vir vê-la. Exatamente. O deslocamento para vir e o lanche, né? Alguma coisa para gastar aqui. Comer um pastel no sábado à noite. Comer um né? pastel ali na praça. Então eu gastava com isso meu dinheiro. Me mantinha lá e vinha para cá. Sim. Sempre que eu podia. O sempre que eu podia era assim, uma Quinzenal. vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Nossa. Só que eu aceitei também o convite do Jefferson para ir para os Estados Unidos. Não tinha visto, não tinha passagem, não tinha nada. Vendi meu violão que eu tinha. Que eu já gostava de tocar, né? Tinha um Takamine. E aí? Vendi para pagar o visto. Paguei o visto. E outra, sem entrar em detalhes aqui, a gente ficou o dia inteiro contando. Mas mão de Deus, assim, ó. Tipo, a gente fazendo as coisas junto, né? Porque eu aceitava o convite. Era meu papel. Depois Deus tinha que prover. Era o meu papel. Se eu não aceitasse, Deus não tinha o que prover, né? Não, mas é muito louco que a palavra que o cara te deu aqui antes de você ir embora, você vai fazer lá muito mais coisa do que você tá imaginando. Foi isso. Então, quando eu lembrava disso, mano, sempre. Sempre que essas coisas iam acontecendo, eu falava assim, meu, Deus, se Deus estiver nisso aqui, vai dar certo. Eu E aí ficava a tranquilo. ousadia que o pai ensinou, Junto com a ousadia que o pai ensinou, eu vou entrar. eu ia com tudo.
tal, e Deus Ai, ajudando irmão. e tal. Eu fui, mano, fui para os Estados Unidos. E aí? Cheguei lá, começou a queimar um negócio assim dentro de mim. 2020. No ano da pandemia? Janeiro, antes da pandemia. Nossa, na véspera. Na véspera da pandemia. Eu lá nos Estados Unidos era o meu 3º ano da faculdade. Na véspera não. Já tava rolando. Já tava Mas não assim, tava burburinho. lockdown ainda. Porque é Covid-19, porque 2019 começou. Isso. Tá. Não, foi 2019 isso que eu tô falando. A viagem foi janeiro de 19? 2017, 2018, 2019, janeiro de 2020 que eu fui. 20, então. É, A janeiro de pandemia 2020. já tava começando. É, já tava começando. Inclusive, eu lembro que a gente tava lá, não sei o que, da Itália. Na Itália Não sei tava quantas feio pessoas mesmo. morreram na Itália. Eu voltei dos Estados Unidos com máscara já. Entendi. Olha isso. Uma semana depois que eu voltei, explodiu a pandemia no mundo, fechou os aeroportos. Uma semana depois, que foi em março de 2020. E você falou, pô, lá na viagem meu coração começou a queimar. Isso. E eu já saquei que isso vai ter uma conexão forte, então, com o que vem a seguir na sua carreira. E eu tô achando demais que você foi, assim, no último momento que dava, senão era mais de ano pra frente, né? Foi, mano, verdade. E aí? Cheguei lá, pisei em Nova York. Agora você pensa, o Mateuzinho, da zona norte de Marília. O que é Marília? Onde que fica, né? Lá em Nova York, com... Quantos anos eu tinha? 20 anos? 19 anos? Sei lá. Um sonho, mano. Porque é cena dos filmes, acontece lá. Falei assim, eu tô num filme. Não tô acreditando. E eu vi aqueles prédios, assim, aquela loucura, a galera falando tudo em inglês e eu falando inglês com o pessoal de boa. E no meu coração começou a queimar o seguinte. Quantas pessoas que estão lá no Brasil e que, mesmo se elas chegassem até aqui, não conseguiriam desfrutar como você está conseguindo. Por causa do inglês. Entendi. Começou esse questionamento. E eu já dava aula de inglês, né, pros amigos. É verdade, né? E nisso, um pouquinho antes, eu tava já ouvindo falar de marketing digital, de conteúdo na internet. Eu pensei assim, eu vou começar a fazer conteúdo pra internet. Sobre Inglês. inglês. E aí eu coloquei no meu coração e falei pro pessoal, ó, gente, eu vou postar uma dica de inglês aqui por dia. Eu tinha 740 seguidores. Sem estratégia ainda. Sem Só estratégia do nenhuma. coração. Só. Comecei a postar lá nos Estados Unidos, em Atlanta. Estando lá. Estando lá já. Eu também sempre fui muito rápido nisso, mano, de Vou fazer. vou fazer e eu ia lá e fazia, do jeito que eu podia, o meu melhor. Legal. Isso aí é Fazia. fantástico. Sem idealizar. Sem idealizar. Comecei a dar as dicas lá, voltei pro Brasil, março de 2020. Quando eu voltei, porque eu sempre voltava, assim, as aulas começavam, eu sempre voltava um pouquinho depois, porque meu aniversário é dia 11 de março. Tá bom. Então eu fazia o possível para passar ele aqui. Só que enquanto eu tava esperando meu aniversário chegar aqui, né? Galera lá, Matheus, o negócio tá estranho aqui, mano. Se eu fosse o seu, eu nem voltava. Porque você vai ter que voltar pra ir de novo. Covid. É, Ou, 11 de março, meu aniversário. meu filho faz aniversário, Luca, 14 de março. O aniversário dele foi o último dia de aula na escola. É, Foi uma sexta, isso. aniversário dele, segunda não teve aula. Isso aí. Foi basicamente assim na faculdade também. Não vem. Meus amigos falaram, mano, nós estamos se preparando aqui pra ir embora. E eu não fui mesmo. Nunca mais voltei pra faculdade. Irmão, porque aí o inglês começou com força. É, porque aí, tipo assim, todo mundo ficou em casa. Os meus alunos que eu tinha lá, uma parte ficaram no Google Meet. Tá. Manteve Assim, remoto. E aí eu comecei a fazer mais conteúdo, estudar mais sobre marketing digital. Tá. Por quê? Porque não fechava mais as contas do engenheiro de alimentos que eu queria ser, que eu fui pra lá pra ser, Tá bom. e o professor de inglês, que só das aulas particulares eu já estava fazendo mais do que o estagiário da engenharia de alimentos. E aí a viagem para os Estados Unidos. A viagem fez assim, foi um divisor de águas, né? Aí a pandemia então veio para confirmar tudo. Irmão, o que você estudou
para começar a ter estratégia no digital? E eu aprendi muito com o Érico Rocha. Érico, tá? Eu vi o Pablo Marçal também, Leandro Aham, Aguiari, nessa Aguiari. época aí. E eu comecei a aplicar o que eles falavam. No gratuito, assim, nunca comprei nenhum curso deles. Uau. E comecei a aplicar, fazer conteúdo, acordar cedo pra fazer as lives, né? Comecei a fazer a live 6h33, foi aí que começou o movimento do Inglês com a Bíblia. Diária? Todo dia. Inclusive, Inglês com a Bíblia. Começou aí. Por quê? Pandemia, todo mundo em casa, eu em casa, dava aula de inglês. O Inglês com a Bíblia surgiu nesse momento, 2020. Irmão. Eu pensei assim, ó, como que eu aprendi inglês? E Como que você aprendeu inglês? eu estudei na escola, uma escola tradicional que tem, só que eu não tive, assim, nem 20% do resultado que eu tive com a fluência na escola. Tá? Eu tive fora, que foi Música. um louvor, Tá? Bíblia e pregação em inglês. Que eram coisas que eu já gostava, que eu já consumia em português. O que você ouvia, mano? Eu ouvia Elevation, Elevation, Hillsong, Jesus Culture. Cara, essas três são as que... São as únicas que eu conheço, na verdade. E a Bethel Music. isso, a Bethel também, gostava muito. E eu vi o pastor lá, o Steven Furtick, da Elevation. Cara, e aí eu mergulhava nesses conteúdos, né? E eu lembro que eu pegava um corte de uma pregação de 15 minutos e eu não saí dali enquanto não entendia aqueles 15 minutos. Então, eu assistia 1 minuto, vocabulário ali que eu não conhecia, eu pesquisava, repetia o que ele falava. E nisso, inclusive quando eu comecei a dar aula lá em Laranjeiras, Tá. eu criei o meu método. Eu desenvolvi o meu método. Eu entendi o que funcionava da escola e o que eu fiz sozinho, entendeu? Eu desenvolvi um método. Então eu pensei assim, cara, eu vou ensinar isso, só que no lugar de ser para uma pessoa assim, eu vou fazer um vídeo que pode alcançar mais pessoas. E aí surgiu o Inglês com a Bíblia, porque eu aprendi que esses caras aí que eu falei, que tinha que ser um nome que por si só a pessoa entendesse. não precisava explicar o que é. Saquei. E eu pensei assim, Inglês com a Bíblia é isso. Sim, não precisa explicar, né? Comecei. Mas me fala, no começo o Inglês com a Bíblia eram as lives. Ou já no começo você criou o Info? Não, era só live. Era só gratuito. Porque era um movimento. Era um movimento. E o horário da live era 6h33 da manhã. Por quê, irmão? Por conta de Mateus 6h33. Que é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vão ser acrescentadas. Que golaço. Então eu pensei assim, bom, vamos começar o dia buscando o reino de Deus, aprendendo inglês com a Bíblia. E as nossas lives eram cultos. Por quê? Bíblia, né, mano? Bíblia, tinha um momento de louvor. Então, quantas vezes a gente acabou live, eu desligava a live ali, cara, e me prostrava ali, chorando diante de Deus. Pela presença de Deus, sabe? E eu fiz muito isso, só que a live tinha 5, 6 pessoas assistindo, as primeiras. Tá. Ninguém me conhecia, né? Assim, as pessoas que chegavam lá na live eram pessoas que, sei lá como que caiu lá nas lives do Insta, alguém que compartilhou e tal. E aí chegou um momento que eu cansei, mano. Por quê? Porque eu tive um momento assim de dúvida. Tá. Por quê? O pessoal lá da faculdade já tinha se organizado, já estava tendo aula online. Tipo, os professores já estavam fazendo chamada de vídeo com os alunos, com as turmas. Você já tinha escolhido não voltar? Eu só não tinha voltado ainda. Tá. Só que aí quando eles mandaram os e-mails lá, ó, vamos voltar às aulas. Tal aula, tal dia, tal aula, tal dia, tal aula. A grade ali. Aí eu pensei assim, vixe, eu vou ter que decidir, cara. Um ou outro. Porque engenharia de alimentos, engenharia qualquer engenharia te consome muito, né? Tem muitas disciplinas difíceis. Sim. Termodinâmica. Sim. Negócio que você tem que se debruçar ali no livro. Não dá pra você ser professor de inglês online, fazer suas coisas online, criar conteúdo e fazer engenharia. É muito difícil, cara. Quem consegue parabéns.
Eu voltar sabia que pra eu não casa ver a conseguia. namorada no fim de semana. Não tinha. Então eu pensei assim, eu vou ter que decidir agora. Só que olha só a decisão. Marília, eu sou de Marília. Certo. Pode ser que a galera não conheça muito Marília. Só que era, nessa época, não sei se ainda é, a capital nacional do alimento. Sim. Muitas indústrias. Marilã é daqui. Tem Coca-Cola, tem Dori. Nestlé, Dori, tem muita empresa muita indústria grande aqui, de, sim. de alimentos aqui. Então eu tava assim, ó, indústria de alimentos, Mateus, Marília, engenharia de alimentos. Tá. O quê? Segurança, poxa. Oportunidade. Na minha terra. Se eu me formar aqui, eu não preciso nem sair daqui. Sim. Só Entendi mandar o os raciocínio. currículos. Entendi o raciocínio. Por outro lado, inglês com a Bíblia e louvores, live com 6, 7 pessoas. 6, 7 pessoas? É. Nesse momento? Nesse momento. Então não era uma decisão fácil mesmo, mano. Não era nada... Tipo assim... Porque a gente vê seus números hoje e a pessoa acha que a sua decisão foi com isso na mão. Não foi. A decisão foi assim. E aí, nessa época, nesse momento, eu olhei pra trás e eu percebi. Falei assim, cara, o inglês com a Bíblia tem tudo pra ser um negócio que Deus tinha falado lá atrás, antes de eu ir. As coisas maiores, muito mais do que eu tava pensando, um projeto, pessoas. Mas será que é isso mesmo? Ou será que tem outra coisa lá? Tá. Por quê? E aí? Então, e aí o que eu fiz? Eu só conheci um caminho, mano. Foi lá de novo. Fui de novo. Ai, mano. Eu só conheci desse jeito. E eu conversava assim, só que dessa vez não foi micro-ondas. Tá. Foi, mano, Entendi, foi forno a mano. lenha. Você tá querendo dizer que não foi rápido? A resposta demorou. Demorou. Nossa, irmão. E alguns amigos, então nessa época eu já tava dando aula pra, tipo, pra pastores, entendeu? Pessoas assim, muito maduras espiritualmente. Tudo remoto. Tudo remoto. E aí um desses amigos, que foi o Júnior Mas, da banda 9 Graus, não sei se você já ouviu, banda 9 Graus. Eu já ouvi falar o nome. Ele é o vocalista e era o líder. Nessa época ele tava abrindo um negócio, expandindo um negócio lá na África. Então ele tava morando na África e tava fazendo aula comigo. Só que a gente construiu uma amizade, ele abriu isso com ele e falou assim, Mateus, nem sempre Deus vai falar pra você o que você tem que fazer. Às vezes você vai ter paz no seu coração. Porque ele falou assim, ó, como eu conheço o seu coração, como eu te conheço, você vai pensar na decisão, no caminho que você deve seguir, e se você sentir a paz, provavelmente é por aí. Se você não tiver paz, pensa um pouco mais, espera mais. Não precisa decidir correndo. Foi uma coisa muito massa, cara, porque é maduro isso, né? Nem sempre Deus vai falar assim, ó, é A ou B, né? Inclusive aquela questão da namorada, da mulher. Sim. Deus não vai falar assim, ó, é a fulana lá do lugar tal, do tal. Não. Não, Deus te dá um lugar de escolha para diversas coisas que você vai fazer na vida. Sim. Mas você busca nele uma confirmação se aquela sua escolha está alinhada. 100%. Foi o que eu fiz. Eu falei assim, Senhor, ó, o óbvio, seguro, estável é eu terminar a faculdade, pelo menos. Só falta 2 anos, eu vou super bem nas matérias. Eu consigo. Depois eu faço inglês com a Bíblia. O óbvio, é isso. Mas o pai me ensinou a meter a cara a vida inteira? E agora? E agora? Eu falei assim, mas eu não quero tomar essa decisão sozinho de novo. Fala comigo, por favor, Senhor. Semana passa, nada. Mesma dúvida. 2 semanas passam. Mesma dúvida. E a família, a Rebeca, todo mundo assim, te dando espaço ou apertando? Não, todo mundo me dando espaço. Eles me perguntavam às vezes. Assim, tá. E aí, como que tá a faculdade? Não, e tem mais um ponto que você tá falando, que eu tô pensando aqui, o seguinte. Você não tava no escuro de ser só o online um para muitos. Você tinha as aulas individuais. Isso, já você tava tinha dando algo resultado já, né? Até na visão da pessoa mais velha, o Mateus não tá... Isso, perfeito. Verdade, isso foi importante.
Não, eu já tá, assim, o pessoal já sabia que eu já tinha um salário, né? Isso. Esse é o entendimento Isso. do pai, da avó. Isso, o pessoal, eles estavam tranquilos. E também eles já... Como eu posso dizer? Deus já preparou eles através das outras coisas que aconteceram. Uhum. Né? Eu fui para os Estados Unidos sem ter condições. Então, assim, eles já sabiam o que esperar ali, né? Tipo assim, meu, que Deus colocar no coração dele ali, ele vai fazer e a gente tem certeza que vai dar certo. Então, minha família, assim, eles sempre me apoiaram muito. A Rebeca, então, nem se fala. E nesse momento de oração, passou, orei, cansei, mano. Tava levantando todo dia, 5h30 da manhã, porque eu tinha que fazer um cafezinho ali, tomar um banho, se desse tempo, se não desse, lavar o rosto, me trocar, ligar os equipamentos e fazer a live. Só que nesse dia eu cansei, porque eu falei assim, Senhor, eu preciso saber se eu tô na direção certa. Porque não tá dando resultado. E se eu souber que eu tô na direção certa, eu consigo suportar não ter resultado. Tá. Mas eu não consigo suportar não ter resultado e ainda tá na direção errada. Eu não consigo, eu não aguento mais. Eu vou fazer minha última live hoje. Eu falei assim com o Senhor, cara. Vou fazer minha última live hoje, o Senhor abençoa. E eu só volto se o Senhor falar comigo. Ou então eu vou terminar minha faculdade. Eu tava decidido que aquela era a minha última live. Fiz a live. Foi uma das melhores, assim, até aquele dia. Foi demais, cara. Presença de Deus, Deus falou comigo, falou com todo mundo que tava ali. 6, 7 pessoas. 12 às vezes, no máximo que dava. Terminei a live, eu abri meu Telegram, que era o que a gente usava pra mandar o link da live. Sim. Um rapaz, ele falou assim, ó, Matheus, só quero te contar que antes de começar a assistir a live eu não tava dormindo, eu tava com crise de ansiedade. Depois que eu comecei a assistir as lives, participar e tal, eu tô dormindo, tô tendo paz, voltei a ter vida com Deus. Obrigado. Deus te abençoe. Li, nossa, meu coração queimou assim. Falei, uau, que bênção, né? E aí já tava quase arrependido de ter feito aquela, de ter me decidido que era a última. Não falei pra ninguém que era a última. Entrei, tomei café da manhã. Depois abri o celular de novo, outra mensagem. Só que essa era especial. Era de uma prima minha que estava acompanhando as lives. E ela falou assim, ó, Matheus, é o seguinte, esses dias eu vi um vídeo seu. Quando eu tava vendo um vídeo seu, eu senti um negócio. E eu pensei que podia ser coisa da minha cabeça ou do meu coração. Pra te falar e pra te fazer. Mas eu pedi confirmação pra Deus. E Deus me confirmou. Falei com meu esposo, ele falou ok. Então eu preciso te falar um negócio. Falou assim, ó, o que você tá fazendo não é pra você parar. Faz, que você vai impactar milhares de famílias. Muita gente vai ser abençoada através desse conteúdo aí, de Inglês com a Bíblia. Não é pra parar. Não para. E outra coisa, se você precisar investir em equipamento, em alguma coisa, qualquer coisa que você precisar, você fala comigo. Irmão. E me manda a sua conta que eu vou te fazer um Pix pra te abençoar. Mano. A resposta que você pediu pra Deus, ele deu, cara. Deu. Então assim, Deus ouve. Se você tá ouvindo se você tá assistindo esse vídeo, quero te lembrar que Deus ouve que você ora, suas orações. Nem sempre a resposta é do jeito, no tempo que você quer. Mas uma garantia que a gente tem é que Deus ouve a gente quando você ora. E Deus me ouviu, e Deus respondeu, e quando eu vi aquela mensagem, eu comecei a chorar igual criança, né? Porque eu me senti ouvido mais uma vez. Meu Deus, o Senhor não desiste de mim mesmo. Eu sou teimoso e às vezes eu quero fazer do meu jeito e tal, porque eu já tinha decidido que era a última live minha. Eu decidi isso sozinho, né? Mas Deus respondeu e a partir de então, parece que eu peguei com a mão assim, ó. Deus pegou com a mão a dúvida e lançou fora. Nunca mais pensei nisso. Eu tinha certeza. A mensagem da prima foi o decreto. Foi. E a gente nem se falava. A prima, assim... Distante. Ela foi uma prima próxima quando a gente era criança, mas depois, né, ela casou, teve filho, então a gente se via de vez em quando, coisa de prima assim, mas não conversava com ela.
Não trocava mensagem com ela, não tinha intimidade assim com ela. Tá. Então Deus usou ela mesmo, mano. Ela nem sabia que eu tava com essa dúvida. Nem sonhava. Mano, eu gostei de saber isso aí que Deus te respondeu, mas eu tô muito curioso pra saber o que vem por aí. Como que você saiu de 12 pessoas na live? 12 pessoas era a hora de tirar o print, assim, porque chegou em 12. Verdade. Aí, como é que você chegou no que você tá hoje, irmão? Então, aí o que aconteceu? Eu não só não parei, como eu falei assim, agora eu vou meter a cara nisso aqui, eu vou Tá. dar o meu 100% da minha atenção, vou aprender o que eu tiver que aprender, estudar o que eu tiver que estudar. Agora essa é a minha faculdade, eu pensava. E você limitou o número de alunos 1 para 1? Ou o que aparecia você pegava e também O que construiu o apareceu eu projeto? pegava. O que apareceu eu pegava. Até porque, tipo, algumas pessoas começaram a cancelar. Tá. Por causa da pandemia e auxílio que eles recebiam da faculdade, eles não estavam recebendo mais. Tá. Como não estava tendo aula presencial. Então o dinheiro que eles me pagavam, às vezes vinha de um auxílio. Entendeu? Uhum. Então, chegou uma hora que eu tava dando aula pra esse amigo que tava na África do Sul. Aí depois um cara na Argentina. Depois um corretor de seguro. Uma galera assim que já me pagava melhor. Tá. Que eu podia ter menos aluno e me Entendi. tinha mais tempo. Legal. E no tempo que eu tinha, mano, eu estudava muito. Estudava e aprimorava e tal. Chegou uma época que eu falei assim, vou precisar de um equipamento para melhorar essas lives aqui e produzir um curso com essas lives. Prima, lembra que você falou? Então, eu tô precisando disso. Ah, tá bom, vou falar com meu esposo aqui. Não, pode comprar. Vou passar o cartão aí e aí você paga. Parcela o tanto que der e você paga as parcelas. Pode ser? Pode. Eu não tinha o cartão, o limite que eu precisava. Ela passou. Mão de Deus também, mano. Sim, pô. Tornou acessível Uhum. o equipamento necessário. 100%. E conteúdo. Comecei a investir em tráfego também. Então, o orgânico Sem com o info tráfego. Não, eu já tinha criado o info. Já tinha criado. O equipamento chegou, eu fiz meu info. Tá. Inglês com a Bíblia. Inglês com a Bíblia. E aí eu comecei a pegar todas essas lives que eu fazia e colocar lá. Então, eu abençoava o pessoal de graça. E quem quisesse assistir várias outras vezes, pegar o material... Estilo Sobral fazia. Exatamente. Só que aí, alguns vídeos começaram a viralizar. Né, e trazer muita gente no orgânico. Tá. Aí postava um vídeo, viralizava um vídeo ali por semana. Mas é muita gente nova. Junto com o tráfego pago, começou a virar uma bola de neve, assim, ó. E aí, foi só... Teve uma hora que eu perdi a noção, assim, de tanta gente que chegava todo dia. Muita gente. Aí pedi a Rebeca em casamento, casei, fomos pro cruzeiro, viajamos, fizemos um monte de coisa da hora. E a gente chegou a ter mais de 4 mil alunos que pagaram para entrar. Em mais de 22 países. Uau, irmão. Mão de Deus, tudo graças a Deus, tudo pra glória de Deus também. Casou, viajei, começou bem a vida. Casamento, nossa. Compramos um carro legal, BMW, oramos um condomínio bom, foi massa demais. Até que ano passado teve o divisor de águas que você já sabe. Né? Deus te deu uma direção que você mais uma vez agiu com coragem. Fui visitar a casa do Billy Graham. No final descobri que, pelo tour que eu passei, mais de 32 mil pessoas, se eu não me engano, já tinham aceitado Jesus, fazendo o mesmo tour que eu fiz. Qual que é o tour? A galera vai para conhecer o Billy Graham, a história dele, a casa onde ele morou, ver as fotos, ver os vídeos. Só que nisso tem ele pregando, né? Tá. O evangelho ali, os vídeos, os cortes e tal. A história dele de renúncia e a família dele, tal. Na última portinha, você senta lá e tem um apelo. Ele mesmo faz o apelo. Em vídeos gravados, assim. Ele fazendo um apelo em querer aceitar Jesus. Preencher lá o cartãozinho, confessar ali, fazer uma oração com a equipe voluntária. Depois eu descobri que milhares de pessoas tinham aceitado Jesus. Irmão, a visita é estruturada desse jeito? Não sabia. Lindo, incrível. Assim. Tem uma equipe Que voluntária trabalho enorme. Incrível. Até hoje, faz tempo que ele morreu, né?
Não, mas o que eu fico pensando é que o cara pensou nisso em vida, estruturou Sim. a coisa. Uhum. É ele falando, né? É ele falando. Só que assim, é ele falando para outros. Quem continuou isso foi o pessoal do ministério, né? Sim. Mas é ele falando em outros vídeos, por exemplo. Aham. Daí tem um O pessoal foi recorte. tirando trechos Isso, aí e tem um construindo recorte. a experiência. É, exatamente. Saquei. Então o evangelho é pregado ali, do início ao fim. Você Incrível. precisa paz com Deus. A paz que você precisa. A paz que você precisa vem da paz com Deus, tal. E evangelho, mano. Jesus morreu por você precisa se arrepender dos seus pecados. A pessoa foi na curiosidade de conhecer o Billy Graham, só que ela encontrou a Bíblia ali, a palavra, o evangelho. E milhares se converteram ali, naquele tour. E eu lembro que eu passei por ali, eu fiquei espantado, velho. Falei assim, meu Deus, eu fui lá onde ele foi enterrado, e no túmulo dele tá escrito assim, ó, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. O cara foi palestrante, foi autor de livros best-sellers, foi conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Quando nenhum avião podia voar no mundo por causa do atentado lá das Torres Gêmeas, o único avião autorizado para voar era o do Billy Graham, para fazer as cruzadas, para pregar para as pessoas que estavam malucas, né? Irmão, se ele quisesse se engrandecer na lápide, qualquer coisa que ele podia não colocar. faltava Não faltava. o que citar. Que ele citou, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo me arrebentou, assim. Honraria máxima. Eu falei assim, eu olhei para aquilo e falei assim, Senhor, eu quero ser lembrado por isso aqui. Eu sei que eu sou um professor de inglês, mas eu quero que o Senhor me use nessa finalidade aqui, muito mais do que nunca. E eu fui quebrado ali, cara. Senti a presença de Deus ali, porque é um jardim. Ele tinha um jardim de oração ali, né? E você estava orando ali naquele jardim. E ele estava enterrado ali. E eu estava sentado do lado do túmulo dele ali. E eu falei assim, Senhor, eu quero ser lembrado por isso aqui. É legal ser professor de inglês, é legal ter bastante seguidor, um monte de aluno e tal. Mas eu quero ser lembrado mesmo por isso aqui. Fiz essa oração, beleza. No caminho entre Charlotte e Atlanta, no busão, Danilão do meu lado. Sim. Uma jaqueta assim em cima de mim, porque que ideia de gíria que a gente teve. De ônibus de Charlotte para Atlanta. Nossa, um ônibus fedido, cheio de gente fedido, com cheiro de maconha, cheiro de... Tinha gente até mijada lá, se não mudar. Você e o Nego Dan lá dentro. Nós dois. E aí? E eu com a jaqueta aqui, sim, eu lembro que até passei um perfume na jaqueta, assim, pra ficar cheirando perfume, não sentir o fedor. E ali, assim, mas com o coração fervendo, mano. No pior busão do mundo, eu acho, mas coração fervendo. E Deus falou claramente, assim, no meu espírito. Pra você viver aquilo, o inglês com a Bíblia tem que ser de graça. Porque você abre as portas pra... A pergunta que ecoou no meu coração foi assim, ó. Quanto você pagou pra fazer essa tour? Lá dentro da casa dele. E essas milhares de pessoas que se converteram ali e pagaram. Eu respondi assim, nada, foi de graça. Aí veio a palavra, né? Se você quiser viver a mesma coisa, o inglês com a Bíblia tem que ser de graça também. Mas o inglês com a Bíblia não ganha pão. Era tipo assim, era tudo que eu tinha. Sim. Tudo que eu construí veio dali. E aí, mas eu falei, cara, eu tava tão movido assim pelo Senhor. E eu tinha acabado de ver a história do Billy Graham. E a direção veio nessa clareza aí. Veio assim, nessa clareza. Não tinha dúvida nenhuma, mano. Não sei dizer, não sei explicar. Não sei se foi uma voz, não sei se... Eu não sei, mas foi uma... Como posso falar? Foi claro. Foi claro. Foi um... Não tem... É indiscutível pra mim. Nada me diz que isso não aconteceu. Uhum. Aí eu falei, amém, Senhor. Então vamos deixar o inglês com a Bíblia de graça. Tirei a jaqueta e falei assim, Danilo, o inglês com a Bíblia vai ser de graça. A partir de agora, por causa de Jesus. Ele olhou pra mim do jeito que você tá me olhando assim, ele falou, amém, mano.
Deus é com você. Deus vai te honrar. Cheguei em Marília, de novo, né? Depois da volta. Falei com a Rebeca. E aí? Ela falou assim, amém, amor. Meu Deus. Deus tá com você. Eu sei que vai dar certo. Agora, você imagina se eu tivesse escolhido qualquer uma pra andar comigo, pra ser minha esposa. Não. E Como seria essa enroscar resposta? Ixi, enroscar muito antes. Mas isso aí ia ser impossível. Jamais. A única fonte de renda da nossa casa. É. Sim. Aí ela falou, não, amém. Deixando claro, você não tinha outro info naquele momento. Eu tinha outro info, mas não tava tinha vendendo. a representatividade. Não, nem. Eu tinha até parado de anunciar, porque o inglês com a Bíblia Só já tava tava rodando tão ele. bom. Sim. Então eu não precisava de outra coisa. Então, e foi isso que aconteceu. A gente abriu o inglês com a Bíblia. Setembro de 2024. De 4.000 alunos. Aí já foi para 17 na hora que eu abri. Irmão. 17 mil alunos. Abriu. Depois foi aumentando. 20, 25, 30. E nós estamos com 45 mil alunos. 45 mil alunos no inglês com a Bíblia. É. Cara, a palavra lá tá se cumprindo, hein? Tá se cumprindo. Nesse pouco tempo, mais de 10 vezes Sim. a quantidade de alunos. É. Menos de um ano, né? Mas tudo bem que agora é gratuito. Mas Tudo esse é o bem. plano de Deus. Mas cara. essa era a ideia, né? Essa é a ideia. E aí... Alcançar pessoas. E muitos testemunhos, mano. De transformação, de renovo, de aceitar Jesus, de voltar para Jesus. E glória a Deus, cara. E foi a fase mais feliz, é a fase mais feliz da nossa vida até então. De mais entrega, de mais semeadura, assim, né? Transbordo. De menos recurso financeiro para fazer o que a gente sempre fez. Mas a época de mais satisfação que a gente já viveu na vida. Uau. E a gente começou a receber oferta de outras pessoas. Ofertas voluntárias, várias coisas, assim, milagres, né? Provisão acontecendo. E Deus tem suprido a gente tudo que a gente precisa. Demais, irmão. Demais. E estamos nessa fase aí do jogo, né? Da vida. Não, mas eu sei do seguinte, ó. Deus tá te dando estratégia. Mano, nós vamos gravar de novo daqui a um tempo, hein? Amém. Você vai ter que voltar aqui e contar aquele negócio lá. Bora. E Com aí? certeza. Tô dentro. Conta comigo. Vai ser legal pro pessoal ver, né? Vai. Quem acompanhou tudo. Vai ser legal. Vou pôr essa fala sua aqui, ó. Fala pra mim um negócio. Paternidade. Então, a paternidade na minha vida começou aí, nessa fase de entrega. Já pensou, mano? Que loucura. A Rebeca já estava grávida? Rebeca não estava grávida. Vocês tomaram a decisão? Antes. Nós tomamos a decisão de abrir, de obedecer ao Senhor, antes de saber que estava grávida. Tá. A gente mudou para um apartamento, a gente vendeu o carro. Nessa hora, num sábado, a Rebeca me acorda, me chama na cozinha e me mostra o teste positivo, grávida. Deixa eu ver se a sua mulher é da mesma espécie que a minha. Ela tava sorrindo ou chorando? Ela tava sorrindo, mas só que ela começou a chorar depois que ela me contou. Depois que ela me contou, ela começou a chorar, porque ela já tinha chorado muito. A cara dela tava até inchada. Eu tava achando meio estranho. Ela me contou, a gente chorou. E aí, a sensação que eu tive foi assim, cara, eu dei meu Isaac pra Deus. Tá. E na época da entrega do meu Isaac, ele me deu um filho. Que eu não sabia ainda que ia ser, se ia ser menino ou menina. Mas eu tinha certeza que ele ia prover tudo, cara, que eu precisava. Uns dias antes de eu receber essa notícia, que eu ia ser pai, eu recebi a orientação do nosso pastor. Tá. Ele falou assim, Mateus, muito legal, muito bom. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através disso, mas você, como um pai de família, você precisa de uma outra fonte de renda, que não seja contribuição das pessoas. Uma outra coisa, mais sólida. Eu sugiro que você faça assim, assim, assado. Contribuição das pessoas é porque você, lá no inglês com a Bíblia, deu a oportunidade de quem quisesse ofertar o valor que quisesse. É. E aí ele me falou assim, muito bom, legal. Mas, por que você não faz um outro curso? Por que você não lança uma outra coisa? Nada te impede.
Você vai continuar obedecendo o que Deus te falou para fazer. Uhum. Você vai continuar, tá tudo bem. Vai ser maravilhoso. Só que você vai ter uma fonte de renda mais segura. Uhum. E aí eu pensei assim, é verdade. Ele tá certo. Eu comecei a pensar e resolvi voltar a vender um curso que eu vendia antes. Tá. Só que com o aprimoramento da inteligência artificial. Uhum. Com agente de inteligência artificial, reestruturei algumas coisas e lancei de novo. E olha só que interessante. Eu lancei isso na quinta-feira, antes do sábado. No dia do lançamento, a gente faturou... Não precisa falar quanto faturou, mas assim, a gente faturou bem, bastante dinheiro. Então, na quinta-feira eu recebi a notícia... Tipo, na quinta-feira eu fiz um lançamento de sucesso. Tá. E no sábado eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Entendi, irmão. Então Deus cuidou do meu coração, porque talvez eu tivesse me desesperado, né? Bambeado. Bambeado, porque e agora? Uhum. Mas eu obedeci o pastor. Sim. Segui a orientação Antes dele. da notícia. Antes da notícia, na quinta, lançamento top. Sábado. Lançamento top, quando eu digo, é que é assim, ó. Paga as contas. Os boletos que tinha que pagar. E tem um fôlegozinho aí pra respirar um pouquinho. Perfeito. 1 mês, 2 meses, no máximo. Entendeu? Sim, O lançamento top foi esse mas aí. tá ali uma nova possibilidade. Isso, uma esperança de, poxa, pode sair, vai sair muita coisa daqui ainda. Sim. Então eu recebi a notícia como? Em paz também. Porque eu falei assim, agora meu filho, minha filha não vai depender só das contribuições das pessoas. Sim. Eu vou poder prover dentro da minha casa com isso. Opa. E obedecer a Deus. E alcançar milhares de pessoas, tudo junto. Não é uma coisa ou outra, né? Então Deus foi muito bom, cara, em ter colocado o pastor. Sim. Com pra me dar essa sabedoria. orientação, com sabedoria. Perfeito. Com maturidade. Na multidão de conselhos da sabedoria, pastorzão representou aí. Demais. Eu ouvi ele também, obedeci. E até pensei, falei assim, cara, será que não vai ser um ato de dúvida? Será que eu não estou confiando que Deus vai prover através de outras formas e eu estou buscando do meu jeito de novo? Só que eu falei assim, não, foi... Deus fala também através das pessoas. Opa. Ele é meu pastor. Quanto mais de uma liderança. É. Então, não feria nenhum princípio. Sim. Perfeito. Tive paz, fui e fiz. Obedeci. Ainda bem, cara, que eu obedeci. E depois lancei outras vezes também, né? Sim. O mesmo curso, então tá... Esse não fica aberto o tempo todo. Não. E agora, nesse exato momento que a gente tá gravando aqui, esse curso, ele é a única coisa que a gente vende, porque todos os outros que a gente produziu a mais, a gente também liberou Tá gratuito. aberto. Inglês com louvores. Inglês com louvores, Tá junto aberto. com o Impulso, que a gente fez lá, que também foi mão de Deus. Você me convidou para gravar o projeto do Impulso. Gravei sem ter que investir dinheiro, com a qualidade absurda, Excelente. que é a qualidade do Impulso. Conseguimos gravar, era um sonho do meu coração. Se eu fosse pagar, não sei como que eu faria. Mas foi presente de Deus, né? Sim. Inglês com louvores, inglês com The Chosen, milhas de propósito, tudo de graça Tudo dentro de da graça. plataforma. E tem um texto que a gente estudou no Inglês com a Bíblia. Mano, o que você tá fazendo aqui? Vai lá se inscrever. Tem um texto no Inglês com a Bíblia que é um texto de Provérbios. A gente estuda quem Deus é, quem nós somos, propósito e dinheiro. Que são temas assim que, norteiam assim, a nossa vida, né? E num desses textos, eu nem imaginava que eu ia viver isso tão intensamente, mas o texto diz assim, ó: a alma generosa prosperará, e aquele que dá alívio para os outros, alívio receberá. E foi o tempo que eu fui mais generoso na minha vida, né, cara? Uhum. Quantas pessoas eu abençoei, assim, eu entreguei, Sim. semeei. E meu Sim. tempo de maior generosidade foi também o meu tempo de maior provisão de Deus. Então a palavra de Deus não falha. Não falha. Não falha nunca. Nunca falhou, nunca vai Nunca vi falhar. um justo sem resposta. Nunca vi. Nem sua descendência mendigar o pão. Deus é bom, Irmão, mano. me fala o seguinte. A Maria. Maria?
Então, depois a gente descobriu que esse neném era a Maria, menina. E aí, foi muito louco, mano. É uma sensação muito prazerosa. Teve a revelação, teve... De repente, nessas coisas que eu lancei, uma delas eu tinha que lançar um livro físico. Que também foi uma oportunidade que surgiu nesse meio tempo. Que também seria mais uma fonte de renda. Uhum. Pensei assim, ó, vou lançar um pouquinho antes da Maria nascer. Tá. Porque com esse dinheiro eu pago o parto, pago as continhas e sobra um pouco. Porque assim, ó, no meio do digital, você não dá pra ficar lançando coisa toda hora. Perfeito. Tem que ter uma pausa entre uma coisa e outra, até porque você tem que entregar o que você lançou, Uhum. tem que produzir o que você lançou, Sim. né? A gente vende antes de estar pronto. É, exatamente. Então eu falei, vou fazer isso, esse é o meu plano. Só que a Maria nasceu antes, prematura, de 35 semanas e 4 dias, como vocês já sabem. Mas a galera aqui não sabe. Nasceu prematura, então foi um susto. O que aconteceu? Eu estava dentro de um quarto no hospital, minha filha estava na UTI, porque nasceu prematura. Eu não sabia o que eu ia fazer para pagar o parto, porque já tinha que pagar. Já tinha nascido. Uhum. Já tinha que ter pago antes, né, na verdade. Mas ali era, tipo assim, tem que dar um jeito e tem que ser agora. E eu não sabia o que eu ia fazer. Por quê? Me desorganizou completamente. Como que eu ia lançar um livro com a minha filha na UTI, tendo que ir lá 2 vezes por dia, com a minha esposa, cuidar da minha esposa também, né? Fazer um lançamento que dá trabalho. Eu falei assim, Senhor, o que eu faço? Entendi, irmão. Entenda só. Não é que ele deixou para lançar em cima da hora. A Maria nasceu muito antes. É, exatamente. Ela nasceu bem antes do que... Ela nasceu 1 mês e pouquinho antes. E eu tava programando, né, pra lançar, tipo assim, uns 15 dias, 10 dias antes dela nascer. Tá. E como tava tudo perfeito com a gestação da Rebeca, Você tava tranquilo. eu tava tranquilo, sabia que ia dar tempo. Não deu. Então, eu orei nessa madrugada também e falei assim, Senhor, me dá uma estratégia, né? O que eu posso fazer agora, nessa situação? Eu preciso pagar a médica que fez o parto, a equipe, outras coisas também. E aí, no outro dia eu acordei e pensei assim, essa madrugada eu quase não dormi, pra falar a verdade, pensando, né? Orando e pensando, o que dá pra fazer, Aí eu tive a ideia de lançar o livro que eu ia lançar, mas no dia seguinte. Como que eu ia fazer esse lançamento? Um vídeo. Como que ia ser esse vídeo? Eu ia falar o que tinha acontecido. Sem manipular nada, sem falar nada, só um vídeo contando a verdade e apresentando o livro. No outro dia eu acordei, tomei café da manhã com a Rebeca lá no hospital e fui pra casa, pro apartamento. Liguei o celular na vertical. Abriu o coração. Abri o coração e falei pro pessoal, falei, gente, tá acontecendo isso. Eu ia lançar o livro e eu já tinha preparado esse lançamento. Tá todo mundo pedindo, uma galera pedindo esse livro faz tempo. E eu já, quando começou a produzir, quando comecei a fazer o livro, eu compartilhei com o pessoal também. Tô fazendo o livro, vai sair, vai ser legal. E então eu falei assim, esse livro que eu falei pra vocês que ia lançar, ia fazer um evento, ia fazer um negócio diferente, legal, estruturado. Mas não vou fazer, não vai dar. Eu prefiro um livro físico do que um digital. Eu também. E falei pra eles, o livro vai ser assim, ainda não tá pronto, vou mandar fazer. Essa é uma pré-venda, se você quiser comprar, comenta livro aqui. Se você quiser, de alguma forma, ajudar a gente, sem ser comprando um livro, também você pode fazer isso. Mas aí, mano, o que eu queria? Eu pensava assim, se eu fizer pelo menos uma parte do parto com isso, sem investir nenhum real, sem fazer nenhum lançamento, glória a Deus. Meu Deus do céu. Me ajuda. Demais. Só que, o que aconteceu? Eu voltei pro hospital pra ficar com a Rebeca. Postei, era meio-dia, pouco.
Mano, sem brincadeira. 5 horas da tarde, já tinha pago o parto inteiro. O dinheiro. 10 horas da Que eu noite... sei que não é barato. Que não é barato. E a gente fez com a melhor, uma das melhores. Assim, Quem foi sua médica? Quem foi a médica da Rebeca? Juliana Jaime. Conheço ela demais. Excelente. Excelente. Inclusive, sem condições, a gente colocou no coração. Falou assim, amor, você confia em Deus? Confio, ela falou. Falei assim, você crê que quem mandou essa criança pra nós foi Deus? Creio. Então, você crê que Deus pode prover pra gente fazer da melhor forma possível todas as etapas? Creio. Então, vamos fechar com quem você quer fechar? Amor, você tem certeza? Tenho. Vamos, fechamos com ela. E aí, depois de tudo isso, aconteceu isso, né, que eu tô te contando. 10 horas da noite já tinha feito muito mais. No outro dia, e continuou, cara, vendendo, assim, uns 2, 3, 4 dias, só com aquele vídeo. E outras pessoas que eu nem esperava viram o vídeo, me mandaram mensagem, fizeram Pix. Sem eu nem falar qual que era o Pix. Eu comecei, tipo assim, tinha algumas contas, porque tinha uma galera que via qual que era o CNPJ da empresa. E fazia Pix voluntário no CNPJ da empresa, que era uma conta que estava num banco. Depois fizeram no meu celular, que tinha o meu número ali. Cara, começou a cair dinheiro nas todas as contas. De gente que eu nunca imaginava. Muitas pessoas, muitas. E foi assim, uma provisão de Deus gigantesca. Tremenda. Que deu pra fazer tudo e sobrou. Uau. Glória a Deus, mano. Deus é fiel. Deus é fiel nas suas promessas. E o livro? E o livro lançou, né? Vai chegar agora dia... Amanhã, talvez tá aí. Em Marília. Já vai despachar. Já vai despachar até dia 15 de agosto, tá na casa do pessoal. E esse lote que tá vindo, dá só pra quem já comprou? Ou se alguém quiser comprar agora? Tem um pouquinho ainda. Tem acho que uns 150, mais ou menos. Corre. É. Coisa boa, irmão. Bom demais, cara. É mão de Deus, assim. É extraordinário. E a gente dá graças a Deus, porque Deus é bom demais. Não, Deus é fiel. E o melhor dessa história, a Maria ficou bem. Maria ficou bem, saiu do hospital, tá em casa agora com a Rebeca, enquanto a gente grava aqui. Tá tudo bem, ela tá ótima. Ficou 18 dias na UTI. A gente teve que ir lá todo dia. Mas nisso Deus estava trabalhando em nós, né? Mais um teste ali, mais uma coisa de confiar nele, de depender dele. E ele fez. E ele fez de novo. Amém, irmão. Mateusão, te admiro mais depois de saber tudo isso. Glória a Deus. Mano. Eu já conhecia boa parte da sua história, mas você contou tanta coisa legal aqui. Meu intuito com esse canal de coração é o cara que assiste a gente conhecer histórias como a sua, mano. Porque tem algum ponto da sua jornada aí que o cara pode estar passando lá. É. Seja o adolescente pensando se vai estudar fora ou não, seja o cara no namoro tendo que ter paciência com a etapa que ele tá ali, Sim. seja o cara tendo que ter coragem para empreender, para fazer uma escolha de transitar, de pivotar, o cara passando uma dificuldade na família, de saúde de alguém. Olha que história rica que é a sua, mano. E você se mantendo um cara íntegro, que honra a Deus e a família em todas as circunstâncias. Na dificuldade e no muito. Amém. Mano, que Glória seja assim sua vida inteira. E vai ser. Amém. Vai ser, mano. Amém. Eu quero estar perto de gente que nem você, cara. Obrigado pela sua amizade. De coração. Eu admiro você. Sim, ó. Já mostrei você pros meus filhos. O pai é amigo desse cara aqui, ó. Cuida da esposa, da família, trabalha, honra a Deus, serve. Mano, tamo junto. Glória a Deus. Obrigado, mano. Deus te abençoe demais. Tenho certeza que isso aqui vai explodir também. Amém, irmão. Vai explodir, que muitos homens vão ser alcançados através disso. Você que é homem, se assistiu esse vídeo até aqui, faz um favor pros outros homens que você conhece, manda esse vídeo, fala assim, cara, você tem que assistir você tem que acompanhar esse canal. Que a sociedade precisa de homens de valor, precisa de homens que são forjados, né? Que são afiados por outros homens. E o Alan é esse cara. Ele falou tudo isso aqui de mim, mas eu posso falar o dobro dele.
família dele, vocês já devem ter visto. Incrível. Homem de Deus. Me lidera no Posicionados. É o meu líder do Ministério de Homens Posicionados. Ele é um exemplo de empreendedor, de pai, de marido, de amigo, de homem mesmo. Então, assim, você pode ouvir o que ele fala. Ouve, segue, aplica. Porque eu também me cerquei de conselhos assim, um dia. Né? E eu tenho certeza que eu vou contar com ele também para outras fases que eu ainda vou viver, que ele já viveu. E eu vou contar com os conselhos dele também. Você pode aprender com eles aqui. Então aproveita, compartilha muito, impulsiona do jeito que você puder. Se você é influencer, então, faz esse negócio aqui explodir. Manda nos grupos, manda na igreja. O que você puder fazer para fazer esse canal chegar mais longe, faça. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma semente no reino de Deus. Obrigado a confiança, irmão. É nóis. Mateus citou o seguinte, que você possa ser afiado também nesse canal. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. Deus usa outros homens para te afiar, para te aprimorar. Esse vídeo pode ter sido um instrumento nas mãos de Deus para te aprimorar em alguma coisa, te levar, te direcionar em uma decisão que você precisava tomar e agora tem clareza. Tem outros vídeos aqui nesse canal com essa mesma intenção. Eu vou deixar algum vídeo aqui que possa te ajudar também. Tem outros tantos vídeos aqui nesse canal. Então eu te convido a conhecer. Segue o Mateus lá, irmão, fala a sua rede social. Marques Mateus. Marques com 2 S, Mateus com H, _. Se você pesquisar Mateus Marques em inglês, no Insta, você já vai achar também. E aqui no YouTube tem canal também, né? Tem. Inglês com a Bíblia. Só escrever Inglês com a Bíblia e Louvores ou só Inglês com a Bíblia que você também vai achar. Irmão, tamo junto. Não se esqueça, o mundo muda quando um homem honra sua família. Conta comigo. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Que cada palavra seja frutificada no seu coração aí pelo poder do Espírito Santo. Aproveita tudo que você tem aqui e até a próxima.